Boa tarde, queridos irmãos e irmãs, amados. Hoje eu vou falar do livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao 19. Diz assim: a armadura de Deus. Amados, você sabe que para a gente suportar essa vida aqui nesse mundo, né? Essa vida que a gente leva, que todo mundo tem problema, todo mundo tem luta. A gente tem que estar revestido da armadura de Deus. Aí você me pergunta, o que é a armadura de Deus? Aqui na palavra de Deus diz assim, ó: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que podeis ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Desculpa. Com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com quais podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, amados, você vê que aqui ele fala que a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Você fala, o que quer dizer contra o sangue e a carne? Porque a nossa luta, ela não é material, ela é espiritual. Muitas vezes você está passando um problema e você já tentou resolver aquilo de várias maneiras e que você não conseguiu. Aí é que entra o mundo espiritual. Porque o que você não consegue resolver aqui nesse mundo, você só vai conseguir resolver no campo espiritual. E qual é o único espírito que pode ajudar a gente? O Espírito Santo de Deus. Que através desse Espírito, você tendo o Espírito Santo de Deus, você vence o mundo. Da mesma forma que Jesus Cristo venceu. Porque Jesus, ele fala, tem bom ânimo, eu venci o mundo. Por que Jesus Cristo venceu? Porque ele é o próprio Deus, o Espírito Santo de Deus, eles são 3 em 1. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque se ele não fosse o próprio Deus, o Pai e o Espírito Santo, ele não teria vencido o mundo. Como que ele iria vencer sem Deus? Vencer esse mundo tenebroso aqui. Sem o Espírito Santo de Deus, sem o poder de Deus. Amados, a mesma coisa somos nós. Para a gente vencer esse mundo aqui, sem o Espírito Santo de Deus, sem Deus, você não consegue. Por isso que você tem que se revestir do poder de Deus, porque ele fala assim, a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de ter vencido, permanecer firmes. Você tem que ser cingido com a verdade, onde você tem que ser verdadeiro. Você tem que falar a verdade. Você tem que praticar a palavra de Deus, porque Jesus Cristo é a verdade. E vestindo-vos da couraça da justiça.
ser uma pessoa justa. E calçar os pés com preparação do evangelho da paz. Por onde você for, você tem que ter paz com todos. Você não pode ser uma pessoa agressiva, uma pessoa nervosa. Você tem que ter paz de Deus com você. Aí você fala, mas como que eu vou ter essa paz num mundo tão que irrita as pessoas? Deus falou assim, ó: eu vos deixo a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, mas a paz vem de Deus, porque a paz nesse mundo você encontra numa festa, numa roda de amigos, essas coisas. Mas a paz de Deus, ela vem do alto. Quando? Quando você se apega a Deus, quando você lê a Bíblia, quando você vai numa igreja, você busca Deus, aí você vai ter a paz de Deus. Essa sim. Essa vai te dar o domínio próprio, a mansidão, para a hora que você estiver passando pelos problemas, você ter aquela paz para você vencer. E confiando sempre em Deus que vai dar tudo certo. E embraçando o escudo da fé. Sim, tendo fé, porque com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Com a fé, você apaga o diabo, você manda ele para o quinto dos infernos, através da fé. Pode estar dando tudo errado, mas você crê que vai dar certo, então capeta sai de reto, vai para o quinto dos infernos, pensamento negativo, tudo que é ruim. E tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, o capacete da salvação, a palavra de Deus, você tem que ter na sua mente. A palavra de Deus ali, você tem que ter a mente de Cristo para você ter o capacete da salvação. Você tem que pensar como Jesus Cristo pensou. E agir como Jesus Cristo agiu. Com muita oração e súplica, né? Você tem que orar, você tem que suplicar a Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, amados, você vê que se você tiver com a armadura de Deus, você vence. Do mesmo jeito que Jesus venceu, você vence também. Essa é a palavra que eu tenho para você hoje. Deus abençoe e fica com Deus.